Fala, senhores, tudo certo? Então, a gente vai começar a fazer uma sequência de videoaulas para falar sobre as propriedades da tabela periódica. E por que uma sequência, né? Só para dar uma explicada rápida aqui, é para ficar vídeos mais curtos e para vocês entenderem melhor, tipo, cada propriedade em separado, porque às vezes deu problema numa propriedade, não dá problema na outra, e fica mais fácil para fazer a localização. Então, a primeira parte desse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o raio atômico. Só que um pouquinho antes de falar do raio atômico, vamos entender o que é uma propriedade periódica e o que é uma propriedade aperiódica. Sobre os eventos periódicos, na verdade, pode acontecer tanto na química quanto em qualquer outra área da nossa vida. Por exemplo, estamos aqui na escola, temos aulas regulares, por exemplo, aulas de química. Vamos supor que a gente tem aula, sei lá, terceira aula da quarta-feira. Toda semana, após passar esse período da semana, toda quarta-feira, temos aulas de química e vai se repetindo ao longo de um tempo. Trazendo já aqui para o nosso assunto, os eventos periódicos que a gente consegue enxergar na tabela. É o raio atômico, o raio iônico, a energia de ionização e a eletronegatividade. Até existem outras, mas eu vou dar mais foco nessas propriedades. E tem os eventos aperiódicos, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia a nossa idade. Sei lá, a gente faz, sei lá, 15 anos uma vez só na vida. A gente não consegue voltar no tempo e repetir essa idade novamente. Trazendo para a química, no caso, a gente consegue enxergar a massa atômica, o calor específico, entre outras propriedades. Por exemplo, a massa. Ao longo da tabela, ela sempre vai crescendo, 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 e eu não consigo repetir esse valor de massa. Tendo isso claro, gente, vamos começar a falar das propriedades em si. A primeira delas é o raio atômico. E aí tem toda uma definição formal, bonitinha, que é a distância do núcleo até a camada de valência. Mas numa linguagem um pouco mais simples, é simplesmente o tamanho do átomo, ver se o átomo é maior ou se o átomo é menor. E aí, para a gente conseguir fazer essa comparação, a gente precisa entender como que os elementos se comportam se eles estiverem no mesmo período ou na mesma família. Por exemplo, se eles estiverem na mesma família, vou pegar aqui o lítio e o sódio. Eu dou o número atômico para você e você faz a distribuição eletrônica. Fazendo isso, a gente consegue chegar à seguinte conclusão: que o lítio vai ter duas camadas e o sódio vai ter três camadas. Logo, como a definição do raio é a distância do núcleo até a última camada, quem tiver mais camada vai ter o maior raio. Eu creio que aqui não tenha grandes problemas. O que pode aparecer um pouco de pegadinha é se os elementos estiverem no mesmo período. Que aí pode acontecer não, acontece a seguinte situação. Peguei o lítio e o oxigênio, fiz a distribuição eletrônica dos dois e vi que ambos possuem duas camadas. E aqui o número de elétrons não importa. O que importa é a camada. Ambos têm duas camadas. E aí o que acontece, né? Tipo, empatou o número de camadas e aí alguém precisa desempatar, não é? Apesar de eu usar esse 3 e esse 8 como referência dos elétrons, eu também tenho referência dos prótons, e é ele que vai desempatar essa história de quem é maior, quem é menor. Só que aqui, muito cuidado, que vai rolar uma relação inversa, gente. Quanto maior for o número de prótons, menor vai ser o raio. Isso tem a ver com a interação eletrostática do próton com o elétron. O próton é muito maior, então ele consegue puxar com muito mais força. É como se fosse um cara grandão puxando um cara pequenininho. Se eu tiver 8 caras grandes puxando 8 pequenos, ele puxa com mais força do que 3 grandes com 3 pequenos. Tudo bem por aqui, pessoal? Inclusive, essa é a melhor forma de você fazer a justificativa para fazer essa comparação entre 2, 3, até 4 elementos, 5 elementos, enfim, tanto faz. Porque aqui eu não preciso te dar uma tabela periódica para você consultar. Se você sabe o número atômico e você sabe a distribuição eletrônica, você consegue me dizer quem é maior e quem é menor. Porém, se eu te der uma tabela periódica, a gente pode meio que criar umas linhas de tendência. Porque na mesma família, vamos lá, que é a mesma coluninha, os elementos vão crescendo conforme aumenta o número de camadas, certo? Então, conforme eu vou descendo na família, eu aumento o número de camadas, ou seja, eu crio uma tendência que os átomos crescem de cima para baixo. No caso do mesmo período, sempre os elementos do lado direito vão ser aqueles que vão possuir mais prótons. Lembra, a tabela periódica ela é organizada por ordem de número atômico, não é? Então a gente consegue criar uma outra tendência que os átomos vão crescer para onde tiver menos próton, ou seja, da direita para a esquerda.
Ok, pessoal? Essa é a nossa primeira videoaula, que a gente vai falar sobre o raio atômico. Qualquer dúvida, não hesitem de voltar a consultar aqui, porque todas as demais propriedades vão surgir, vão ser consequência, na verdade, do raio atômico. Então, ficou qualquer dúvida, volta aqui para essa aula e aí você continua os seus estudos, certo?